Bom dia, meu nome é Maria Clara, sou residente da terapia intensiva do Hospital Infantil João Paulo II e eu vou apresentar o clube de revista de hoje. Bom, o artigo então é sobre o método de administração do surfactante, o método menos invasivo, que é conhecido como LISA. E a gente sabe que o surfactante ele é considerado o pilar de neonato praticamente doente. A técnica de administração minimamente invasiva ela tem sido proposta na tentativa de diminuir as invasões desse paciente crítico. E a técnica é conhecida por LISA, que é essa administração surfactante menos invasiva. E apesar do uso da técnica, os benefícios ainda não estão muito bem estabelecidos, ainda não se sabe se tem alguma desvantagem, se alguma desvantagem desse método ela tem sido ignorada, porque ainda tem poucos estudos. E o objetivo desse artigo, então, é promover uma análise mais aprofundada da técnica do LISA, baseada nos fatores fisiológicos e biopatológicos, com possibilidade de direcionar pesquisas futuras. Então, o uso do surfactante ele tem melhorado drasticamente o cuidado com o bebê prematuro com síndrome de desconforto respiratório devido à deficiência de surfactante primário. Usualmente, ele é administrado pelo tubo orotraqueal seguido de ventilação mecânica, com o menor tempo de duração possível dessa ventilação. E a intubação seguida de surfactante e depois esse bebê ele é extubado logo em seguida é a técnica do INSURE, que foi uma técnica difundida na base do conceito de que para oferecer o surfactante de forma eficaz, um tubo endotraqueal seria necessário, mas que ele deveria ser removido rapidamente. Existem diversas variações da técnica, dessa técnica de INSURE. Alguns usam um fino canal, presente na parede do tubo, e outros injetam a droga no lúmen do tubo com um catéter mais estreito. E nos últimos 5 anos, técnicas de administração menos invasivas elas têm ganhado mais popularidade. Em relação ao LISA, então, os catéteres eles são mais estreitos que os tubos endotraqueais usados para o recém-nascido pré-termo. E durante o procedimento, os bebês eles continuam com as prongas ou com as máscaras nasais e acaba que ele continua recebendo a pressão positiva contínua nas vias aéreas através do CPAP. Então, a primeira descrição dessa técnica, de uma técnica semelhante, na verdade, foi em 1992, e aí em 2011 teve o primeiro ensaio clínico randomizado multicêntrico, e que as evidências desse ensaio mostraram que o LISA reduzia o uso de ventilação mecânica, sugerindo que a técnica ela podia melhorar outros resultados clínicos. E apesar dos dados clínicos disponíveis e do uso crescente da técnica, alguns benefícios clínicos e potenciais desvantagens ainda não estão tão claros. Por isso, a necessidade de entender corretamente e avaliar a técnica de administração. Então, em relação à importância dessa fisiopatologia e da biologia, o FDA dos Estados Unidos, ele recomenda que o desenvolvimento de todo procedimento ou de dispositivo médico deve seguir um caminho semelhante ao da pesquisa farmacológica. Então, os procedimentos e dispositivos eles devem ser testados preliminarmente no ambiente de laboratório para depois serem avaliados nos estudos clínicos. O catéter, então, ele é introduzido sob a laringoscopia direta e a gente pode usar como material a sonda de alimentação ou catéter vasculares ou o catéter especial que é dedicado ao LISA. E, pelo seu calibre, ele não pode ser usado para promover ventilação no recém-nascido. Pode ser introduzido por via oral ou nasal, com ou sem a pinça de Nagel. E é realizada a intubação da traqueia e posicionamento do catéter logo abaixo da traqueia. O uso do procedimento LISA está aumentando em alguns países, mas os dados experimentais ainda são muito escassos. E o contexto patobiológico por trás do LISA ainda não foi bem abordado. Então, os benefícios são desconhecidos ainda e que impedem a otimização do uso. As técnicas do LISA são baseadas em catéteres mais estreitos que o tubo endotraqueal
e ele é feito muitas vezes sem sedação. E alguns dos estudiosos alegam que é uma vantagem para manter o paciente em ventilação espontânea, né? Que no caso a administração é feita o paciente em CPAP. E quais seriam os benefícios de técnicas menos invasivas? Esse artigo mostra assim, que é difícil encontrar razões patobiológicas que justifiquem benefícios clínicos no uso dessa técnica. Porém, algumas hipóteses foram formuladas para tentar justificar esse benefício. Então, eles falam de melhor transmissão do CPAP, de uma estimulação dolorosa reduzida, porque não teria o tubo, e redução no tempo de ventilação mecânica. Foi levantada a hipótese também de que a transmissão de pressão, né, por meio do CPAP seria mais eficaz durante o uso de técnicas menos invasivas, isso porque não precisaria desconectar o recém-nascido, né, no momento da administração do surfactante. Então, eles falam, né, que a respiração espontânea e o CPAP durante a administração do surfactante tem um mecanismo importante para promover o recrutamento alveolar com maior difusão desse surfactante pulmonar. E aí, é o que eu tinha falado, que a justificativa para isso é que as prongas e máscaras não são retiradas durante a administração do surfactante, e já no paciente entubado tem que desconectar para administrar. Mas é necessário que haja ausência de vazamento de pressão nesse CPAP, né, e que a via aérea esteja pérvia para garantir uma transmissão de pressão adequada. Se o vazamento de ar, né, foi evitado com o fechamento da boca ou de máscaras nasais, isso pode contribuir para reduzir ainda mais o risco de dispersão desse surfactante. O fato de inserir um catéter mais fino é um catéter que vai ser colocado como um tubo não ventilável na traqueia. E aí, esse desenho mostra aqui que essa ferramenta não ventilável que é introduzida na traqueia, ela afeta negativamente a função respiratória e aumenta a resistência respiratória. Aqui a gente tem uma via aérea do adulto com um broncoscópio, né, flexível, e aí a gente tem a via aérea de duas crianças, né, que seria representado nesse desenho esquemático, que é uma via aérea de um RN termo, de um pré-termo, e qualquer, até um tubo mais fino mesmo, aumentaria a resistência da via aérea pelo calibre da via aérea do recém-nascido ser muito menor. Então a gente vê que diminui o corte transversal da área disponível, né, para respiração espontânea, e o efeito é muito mais importante nos neonatos do que nos adultos, pelo calibre da via aérea dos neonatos ser menor. E apenas 30% dos recém-nascidos submetidos ao LISA recebem analgesia ou sedação. O choro intenso é muito provável de acontecer e isso influencia no desconforto respiratório e na função pulmonar desses recém-nascidos. A entrega do CPAP, né, como benefício de técnicas menos invasivas, ela é muito reduzida ou até ausente no LISA. Assim, o procedimento ele tem curta duração, os efeitos colaterais do fluxo de ar e limitação da entrega de pressão, eles não são tão perceptíveis. É importante também avaliar o grau de obstrução traqueal, mesmo com esses catéteres muito finos, e também o grau de perda desse surfactante. E aí, as técnicas menos invasivas, elas são menos estressantes ou menos dolorosas? A laringoscopia em si, ela já causa eventos cardiovasculares agudos. Então, tem a liberação de catecolamina, taquicardia, hipertensão arterial e hipertensão pulmonar, e aumento da pressão intracraniana e da pressão ocular. E essas consequências, elas se devem à laringoscopia sozinha ou à laringoscopia seguida da intubação. Então, não só a introdução de um tubo, mas simplesmente a laringoscopia já gera todos esses efeitos cardiovasculares. E essa estimulação supraglótica pela lâmina do laringoscópio é a principal causa desses efeitos cardiovasculares no recém-nascido.
Uma vantagem que eles falam, né? Essa introdução de um catéter menos calibroso, nessa técnica menos invasiva, menos calibroso que o tubo, né? Pode reduzir o risco de reações locais, como estenose subglótica ou granulomas. Porém, só o fato de estimular a região supraglótica já traz malefícios para esse recém-nascido. Nos adultos, mesmo intubando a traqueia com catéter estreito, isso já induz a resistência laríngea. E esses efeitos também acontecem nos neonatos. Então, bebês prematuros, especialmente na primeira semana de vida, ele tem maior risco de hemorragia intraventricular como consequência dessas respostas agudas. A Academia Americana de Pediatria ela recomenda o uso de analgesia e sedação. A sedação ela deve ser útil para a instilação do surfactante em si também, até facilita a dispersão desse surfactante pulmonar. Porém, nenhum estudo investigou os efeitos hormonais e fisiológicos que causariam as diferentes técnicas, né, de administração do surfactante. Tem esse artigo, ele cita, né, um estudo randomizado e controlado que ainda está em andamento, que seria esse STRAS, que é um estudo para avaliar o estresse causado pela administração do surfactante com e sem analgesia nos bebês prematuros. Um outro ensaio clínico randomizado que analisava o uso de sedação durante a técnica do LISA mostrou alguns resultados interessantes. Mostrou que a sedação ela melhora o conforto, porém aumenta a necessidade de ventilação mecânica. O LISA ele tem baixo sucesso se ele for feito sem a sedação e não tem dados que apoiem a teoria de que o LISA é menos estressante ou menos doloroso que a administração convencional. Portanto, analgesia e sedação, elas devem ser feitas em todas as laringoscopias não emergentes, incluindo o LISA. Mais estudos são necessários para avaliar os medicamentos ideais, né, com baixo risco de depressão respiratória nesses pacientes. E aí, outra pergunta que eles citam também é se evitar alguns minutos de ventilação mecânica se é realmente benéfico, para justificar essa técnica menos invasiva de administração do surfactante. A gente sabe que a ventilação não invasiva, né, que seria a VNI, CPAP, ela também pode causar uma injúria pulmonar. E quais seriam esses efeitos prejudiciais de técnicas menos invasivas? O uso de catéter menos calibroso, ele poderia levar à perda inadvertida do surfactante. A ausência de uma ventilação curta para distribuir o surfactante, ela pode retardar a administração homogênea nos pulmões. E, além disso, foi relatado de saturação e bradicardia durante a administração do surfactante pelo método de LISA, justamente pela falta da ventilação. A bradicardia ela é mais frequente e a de saturação ela foi menor, e a saturação, na verdade, foi menor no grupo LISA, no primeiro ensaio multicêntrico que foi realizado, mas os dados clínicos não sugeriram o aumento de lesão cerebral no grupo de pacientes que foi feita a técnica LISA. Existem dados conflitantes nesse estudo, entre os estudos, né, do ensaio clínico. A oxigenação cerebral, eles viram que era semelhante entre o LISA e o INSURI, mas eles viram uma pior oxigenação cerebral durante o LISA, mas a autorregulação cerebral ela pode ser afetada nos dois, tanto LISA quanto INSURI, porém com recuperação mais rápida no LISA. A maior preocupação do LISA é a tendência de não usar analgesia ou sedação, por conta desse efeito depressor, né, respiratório interrogado, mas assim, uma sedação adequada com um risco mínimo de depressão respiratória é possível, mas ainda requer os conhecimentos, mais conhecimentos farmacológicos em relação a qual droga seria melhor de utilizar e qual a dose ideal. Além disso, ventilação curta protetora não deve ser percebida como perigosa, já que a broncodisplasia também pode ocorrer em bebês que nunca foram invasivamente ventilados. E aí esse artigo também ele faz uma avaliação crítica desses ensaios clínicos randomizados que ele cita, né?
E aí foi vista que, assim, foi que não se pode afirmar que a técnica LISA ela é melhor que a Insuri. Alguns estudos eles não compararam os dois, mas compararam o LISA e o uso de ventilação mecânica prolongada. E outros estudos compararam o LISA e o Insuri realizado, só que o Insuri realizado com ventilação manual. Então, sem controle de qual seria a melhor pressão aplicada. E os que compararam LISA e Insuri não tinha nenhum relato de qual seria o parâmetro ventilatório que era utilizado e nem o tempo de ventilação mecânica. O uso de sedação, cafeína, o quanto de FO2 e CPAP para administração do surfactante, bem como a dose ou o tipo do surfactante, não foram padronizados, foram distribuídos de forma variável entre os braços dos estudos e isso afeta a qualidade desse ensaio clínico. O LISA ele é frequentemente feito junto com a administração de cafeína e isso acaba sustentando a ventilação espontânea, podendo reduzir a necessidade de ventilação mecânica. A necessidade de intubação de pacientes tratados com o LISA ela é extremamente variável e não se pode tirar conclusões sobre desfechos clínicos importantes, como mortalidade ou incidência de displasia broncopulmonar nesses pacientes. E em relação à pesquisa e desenvolvimento futuros, tem um guia prático, né, sobre o LISA. Ele foi publicado durante a revisão desse artigo, sobre as questões sobre a transmissão do CPAP, necessidade de sedação e o improvável risco de lesão pulmonar relacionada ao Insuri ainda permanecem sem resposta. O LISA ele é útil quando o Insuri ele não pode ser realizado adequadamente, então nessas condições o LISA ele pode reduzir a necessidade de ventilação mecânica, mas estudos futuros devem comparar os dois, né, o LISA com o verdadeiro Insuri, a administração do que seria, né, a administração do surfactante seguido por uma breve e suave ventilação mecânica e não manual, como feita nos estudos prévios. E se o LISA ele é escolhido, é importante considerar a fisiologia e usar a sedação para garantir o conforto dos pacientes, reduzindo o risco de eventos agudos induzidos pela laringoscopia em vigília. Algumas pesquisas adicionais elas devem ser realizadas para tentar otimizar dose e administração, né, do surfactante, visto que a terapia com surfactante é uma intervenção que salva a vida mesmo, mas mais estudos devem ser realizados para evitar negligenciar problemas que seriam potencialmente relevantes em relação ao uso do surfactante. É isso, obrigada. Muito bom.